Capítulo 5 Aplicação e Iluminação. Para levar os níveis femininos de percepção consciente a um ponto focal de aplicação e iluminação na vida diária, precisamos levar os níveis que não têm forma para uma interface com o que está manifestado, de modo que o Yin e o Yang possam se unir e se fundir um no outro. Nesse ponto de interseção, a energia explode da sua pura essência intuitiva e se infiltra pela matéria, pelo pensamento e pela intenção, de modo a ficar esculpida numa forma que pode ser reconhecida. A percepção consciente pode ser aplicada a cada milissegundo da nossa vida, da nossa sobrevivência, do futuro e até do passado. A pessoa forte simplesmente mantém a energia o tempo suficiente para perceber todas as opções que estão disponíveis por intermédio do holograma. Se, cada vez que passássemos por uma situação nova, nos permitíssemos ser testemunhas, expandir o nosso foco e abranger todas as ramificações, compreenderíamos a situação até o núcleo. Somente por meio desse tipo de compreensão conseguimos transmutar ou nos desviar de erros de falta de visão. O desafio é a capacidade de manter o foco de todo o espectro, de modo a podermos dialogar com as leis de causa e efeito. De outra forma, estaremos simplesmente provocando o desgaste de forças e nos atritando mutuamente, porque não conseguimos chegar a uma perspectiva suficientemente elevada para descobrir a solução. Integração. A maioria de nós leva vidas fracionadas, onde representamos uma grande quantidade de papéis que, às vezes, incluem a expressão de tipos de personalidade completamente diferentes. Por exemplo, o marido dominado talvez seja o tirano do escritório. Ou a secretária submissa pode voltar para casa e começar a dar ordens aos filhos, como se fosse um sargento endoidecido na hora do treino. A complexidade da vida nos força a lutar com o dilema da integração, por meio da qual temos de unir as extremidades extrínsecas das nossas incursões pelo mundo e amarrar uma na outra. A integração parece uma busca impossível para a maioria de nós, e, em vez de tentar empreendê-la, nos isolamos exercendo atividades externas e oferecendo nuances internas, praticamente como se fôssemos pessoas completamente diferentes em cada papel. Em situações sociais, se procuramos transportar ou misturar pessoas, tirando-as do ambiente a que pertencem, geralmente ocorre um desastre. Uma realidade é a nossa identidade no mundo Yang, nos negócios ou no trabalho fora de casa, e outra realidade é a série de relacionamentos que temos em casa. De alguma forma, precisamos encontrar um ponto de referência que consiga transcender esses dois mundos e eliminar esse tipo de separação. O único ponto a partir do qual tudo isto realmente se dispersa é o sentido espiritual da nossa alma. Se conseguíssemos chegar ao verdadeiro eu, poderíamos exteriorizar uma energia profunda na forma de uma constante do nosso ser em qualquer situação. Trata-se daquela velha frustração sentida quando queimamos toda a nossa energia desempenhando um papel e depois verificamos que não sobrou nada para contribuir para os outros papéis. Este é o caso clássico da pessoa que trabalha o dia todo e volta para casa, onde a família está esperando com ansiedade algum tipo de troca de interesses íntimos. Parece que isso nunca ocorre porque as emoções são gastas com o chefe, os colaboradores e os estranhos que, o dia todo, acionam as nossas energias competitivas ou de sobrevivência. As pessoas que vivem 3 vidas, mãe profissional, esposa, ou pai executivo, marido, precisam fazer um sanduíche de diversas exigências externas para poder funcionar dentro de um quadrante que marca o tempo espalhafatosamente. A integração aparece quando o corpo emocional consegue se livrar da necessidade de sobreviver.
Se você estiver com disposição de se arriscar, porque acha que cada coisa que lhe acontece é uma oportunidade de aumentar a percepção consciente, nesse caso não há ganho nem perda. Há apenas a percepção cada vez mais ampliada de como o quebra-cabeça holográfico se completa. Reconhecendo a causa e o efeito, você pode começar a criar a fusão de objetivos que manifesta o que você está querendo que seja manifestado. Se o ponto de partida da sua vida é o centro do holograma, pode manter vários pensamentos simultaneamente que se referem a campos diferentes. É importante ordenar conscientemente ao cérebro que leve ao seu conhecimento toda e qualquer informação útil que entrar. É como se existisse um programa de pesquisas realizado junto a grandes empresas e instituições de ensino. A única diferença é que, em vez de reunir cientistas, sociólogos e economistas, você está incorporando todas essas perspectivas, pois elas vivem em você. É mesmo interessantíssimo fazer uma varredura do holograma e verificar que é possível perceber as coisas de muitos ângulos diferentes. O truque está em perceber que você consegue pensar e prestar atenção em várias coisas simultaneamente, sem ficar confuso. Eis uma oportunidade de usar todo o cérebro de modo sincronizado. Por exemplo, comece o dia elaborando mentalmente uma lista do que precisa ser feito nos diversos campos da sua vida. Depois peça a seu eu superior que adquira forma. Quando perceber essa energia, peça a ele que lance sua luz na sua lista mental de atividades. Visualize-as cercadas de luz e depois leve a imagem do seu eu superior para dentro do corpo. Estando carregado dessa energia maravilhosa, comece a meditar e deixe-se alimentar por essa energia abrangente. Só depois saia e distribua a energia para o resto do mundo. A mera percepção consciente de estar recebendo a energia já ajuda tremendamente a enfrentar o dia. O eu superior colocará os acontecimentos numa ordem sinérgica, de modo que as soluções, ideias e fatos ocorrerão numa frequência de tempo perfeita e a sua eficiência será triplicada. Quando você mantém os seus canais psíquicos abertos, recebe também dados que podem estar relacionados com a formação de imagens emocionais, ou com pessoas ou lugares. Essas entradas de dados exigem alguma resposta sua. Quando você aprende a enviar energia, passa a se sentir mais realizado na vida, porque adquire uma sensação de ser útil e ter objetivos. Sensação que provém de você na qualidade de canal energético. A armadilha do tempo. Somos seres multidimensionais e a mente funciona muito bem em oitavas sincronizadas se nos ensinarmos a não ter preocupações e sim perceber além da limitação das classificações. Em vez do confinamento da organização, convém usar a técnica da orquestração. A energia feminina entende muito de orquestração, motivo pelo qual tudo funciona em harmonia, sinergicamente. Quando vivemos tudo isso simultaneamente, não somos apanhados na armadilha do tempo. A armadilha do tempo surge quando você isola a realidade em segmentos consecutivos que têm uma quantidade maior ou menor de energia. No fim, você acaba sem energia e sem tempo. A maior parte das suas limitações de tempo é autoimposta, porque você está olhando para a linha de atividades do futuro e esgotando o potencial do momento. Se você usar o tempo multidimensionalmente, terá todo o tempo do mundo. Por exemplo, quando você está dormindo, a sua percepção consciente expandida recolhe todas as partículas, todos os incrementos de informações e intuições e os reúne para você, de modo que na manhã seguinte você acorda e diz: percebi, é isso que vou fazer. O tempo em que estamos dormindo é o melhor para fazer isso.
porque a percepção consciente não é atrapalhada pelo corpo mental, que está cheio de dúvidas. É fácil chegar à integração dentro do escopo da percepção consciente expandida. As tradições do Caruana e do método Silva de controle mental demonstraram como expandir o funil do tempo, ordenando a mente que encontre as respostas, mesmo quando estamos com a atenção voltada para outra coisa. Na realidade, tendo estabelecido a sua intenção, você tem de deixar a sua meta livre, de modo que consiga atravessar os éteres universais, recolhendo a energia apropriada e voltando para você. Você precisa libertá-la para as forças que existem, para que o processo possa começar a se desenvolver. Quando você deixa a mente se expandir holograficamente, ela resolve os problemas por você. Você usa a sua percepção consciente para dizer: quando eu acordar amanhã cedo, vou ter a resposta. Acho que a solução deste problema está chegando a mim. A mente faz exatamente isso. Não só percorre o seu próprio banco de dados, mas também, quando você está dormindo, procura e colhe as respostas que estão do outro lado do véu. Grande parte da diferença que há entre sucesso e fracasso está na arte de cronometrar. Isso não significa deixar o mundo exterior ditar a distribuição do tempo. Significa usar o eu interior para determinar o ritmo. Todas as facetas da sua rede de energia estão ligadas a uma matriz variada de indicadores sutis que coincidem com o momento sinérgico da manifestação. Existe uma tendência instintiva de capturar o momento que mais lhe convém. Você pode ter consciência da sua capacidade de sentir o momento em que a energia é adequada para efetuar alguma coisa. Se não for adequada, você vai precisar do dobro de tempo por causa do proverbial nadar contra a corrente. Você precisa usar uma energia multifacetada, de modo a nunca ficar preso na estrutura de tempo de outra pessoa. Por exemplo, digamos que esteja preparando um videotape e tenha de transmitir um programa na televisão numa determinada hora. Se a sua mente diz: preciso fazer este quadro e mais este para poder completar a produção, estará sempre afobado. Se, em vez disso, você visualizar o conjunto e pedir ao seu eu superior que o ajude a orquestrar tudo, verá que não precisa fazer nada sequencialmente. Isso nada tem a ver com confiança. Não acontece no cérebro, acontece ao vivo. Algumas pessoas têm esse dom de estar no lugar certo, no momento certo. Todos nós temos tipos diferentes de inclinação. Esse tipo de energia sincronizada diferente não entra nos planos. Está no magnetismo da própria energia. Seu destino é produzir aquele programa. Se está tendo dificuldade em conseguir alguém que faça acontecer isso, pode se dirigir para lá e fazer tudo ao contrário. O resultado é que tudo fica simplesmente congelado. É a capacidade de recolher todas as pecinhas e saber que vão se combinar no momento exato. Isso se chama massa crítica. Você simplesmente presta atenção em todas as partículas e, exatamente como a fada madrinha, dá um toque nesta e naquela, e logo aparecem tantas que começam a se associar e entrar na massa crítica, dando-se a fusão. Assim ocorre a manifestação. A cronometragem é o par de dança da pessoa bem-sucedida. O saber está sempre além do limite do próprio tempo. É muito útil ter conhecimento da existência de uma cronometragem para toda e qualquer coisa, e que existe uma energia que se acumula até entrar na massa crítica e que apressar-se para entrar naquela energia yang antes da hora simplesmente cria tanta resistência que a meta não é atingida. Pelo contrário, apalpar cada partícula de energia até haver massa crítica e depois passar para a força permite que a meta seja atingida sem resistência e sem esforço. Fazer tudo a seu tempo
faz parte da energia feminina. É o reconhecimento da sincronia. Isso só ocorre se você estabelecer dentro de si mesmo, perguntando: devo fazer isso? E devo fazê-lo agora? Depois, invoque o talento que tem para resolver problemas. Ter filhos. Um dos grandes dilemas enfrentados pelos pais neste mundo de hoje é a falta de um horário nobre que possam passar com os filhos. Os bebês e as crianças pequenas atravessam as portas das creches e jamais voltam a obter a atenção dos pais, que nunca têm tempo. Um olhar para a juventude desligada de hoje nos dá uma pausa para refletir se essa é uma boa ideia. Quando nos pomos a lutar para encontrar uma solução para esse problema, sentimos nos ombros uma boa dose de culpa e apreensão. O resultado é que, quando passamos muito tempo nos preocupando com os filhos que não estão onde deveriam estar e depois nos reunimos à noite, não temos energia para partilhar com eles, nem eles conosco. Infelizmente, os filhos e as esposas nada ganham com preocupações e garanto a você que percebem psiquicamente toda a sua confusão e culpa que preenchem os elos de ligações interiores. Eles estão procurando segurança e apoio que só podem vir por meio de uma intenção clara e uma transmissão de energia. Trata-se da antítese do preocupado, que está sempre procurando saber o que os outros estão fazendo. Preocupar-se nunca ajuda quem precisa de ajuda, e além disso, drena seriamente a energia das pessoas. Subjacente à preocupação há sempre uma culpa subconsciente. Culpa de não termos feito alguma coisa, de sermos responsáveis ou de poder acontecer alguma coisa por negligência nossa. Isso se deve, em parte, ao fato de carregarmos tantos pensamentos negativos que nos atormentam a mente, temendo que de fato venham a se realizar. Ficamos petrificados de medo que os outros nos inculpem. Precisamos cortar o cordão da censura externa e ensinar a nós mesmos a distribuir amor e energia positiva em vez de energia negativa. É apenas uma questão de treinar a percepção consciente para que fale a linguagem do simbolismo universal. Se você está transmitindo uma cor, não vai esperar que alguém lhe dê aprovação para isso, nem sucumba à inundação de discursos emocionais sobre quem merece o quê. Há muito tempo, quando eu estava em casa lutando para encontrar a solução para fazer uns versos, o meu eu superior me ensinou o princípio do menos é mais. Percebi que não há quantidade de tempo que a mãe passa com o filho, nem que a mulher passa com o homem. Trata-se do modo pelo qual ambos se interligam. Em outras palavras, menos é mais. Significa que você pode estar fisicamente longe de um filho, mas se estiver lhe enviando energia, ele sempre estará sentindo a sua presença, pois a ligação psíquica nunca se rompe, por isso não há perdas. As minhas babás sempre ficaram admiradas porque os meus filhos, mesmo quando eram bebês, raramente choravam quando eu saía para trabalhar, apesar de ainda estarem mamando. O meu segredo é que, quando estava trabalhando, eu não deixava de enviar energia a eles. Às vezes, eu mandava um pouco do meu calor ou do meu cheiro, de modo que, quando eles estavam dormindo, me sentiam consigo. Eu sempre conseguia sentir quando eles estavam procurando o peito, de modo que lhes enviava alguma associação psíquica com o peito, quando estavam dormindo. Eu apenas usava a ligação que eles conheciam por estarem perto de mim. Há pessoas que costumam dizer que sentem a minha presença perto delas. E, na realidade, estou mesmo perto porque a minha consciência amorosa está com elas. Na verdade, todos nós estamos ligados pela rede psíquica e kármica do relacionamento, quer estejamos conscientes disso, quer não. Se você se encontra pensando em alguém, simplesmente pergunte mentalmente a essa pessoa de que cor ela precisa e envia.
Tendo enviado energia a essa pessoa, você está liberado para continuar, e a pessoa vai sentir que você lhe dá o que precisa. Este é um grande dom que pode ser aplicado a todo e qualquer relacionamento. Talvez ainda leve algum tempo para aprendermos a reestruturar o conteúdo das horas que dispomos fora da labuta diária de 9 horas. Mas podemos transformar imediatamente a qualidade daquelas cápsulas de tempo, reformando a nossa atenção holográfica. No mundo inteiro, há crianças que voltam da escola e encontram a casa vazia. Esse é o momento oportuno de fazer um telefonema de 5 minutos para dividir o dia com elas antes que a televisão as apanhe e elas resvalem para as garras da inércia. O telefonema psíquico também é muito bem recebido. Você pode estabelecer um jogo com seus filhos e pedir-lhes que adivinhem a cor que você vai enviar todas as tardes. Esse jogo faz com que se lembrem de que você se interessa por eles e de fato serve para reforçar as ligações profundas que há entre vocês. Mais maravilhoso ainda é dar aos filhos a oportunidade de enviarem cores para você. As crianças testemunham a infelicidade e a frustração dos adultos sem nenhum canal de ajuda ou consolo. Quando você deixa que seus filhos saibam que está com disposição para receber alguma coisa deles, sentem-se fortes e felizes. Querem sempre ajudar e pensam em você. Se você ensina seu filho a não ficar preocupado em saber onde você está ou o que está acontecendo, simplesmente mantendo um contato psíquico com ele, está dando um salto gigantesco no sentido de criar uma nova geração de adultos equilibrados. Este é um modo fácil de mostrar a eles como se faz isso. As crianças são ótimas para consolar os outros, porque têm uma energia sem limites e é natural que queiram cedê-la. Quando os filhos aprendem desde cedo a se focalizar nos outros dessa maneira, conseguem perceber as coisas em níveis de compaixão em vez de níveis de sobrevivência emocional. Você não precisa se preocupar com alguém com quem mantém este tipo de diálogo, porque se alguma coisa não der certo, você ficará sabendo imediatamente. Ter todas as ligações psíquicas sob controle ajuda a manter a atenção dirigida para a tarefa que está sendo executada, de modo que a pessoa tem resultados muito melhores porque os medos negativos não criam nenhuma interferência. As crianças de hoje contam com o desafio de representar seus próprios pais. É de admirar que pareçam estar crescendo tão depressa. Por outro lado, se você comunica a elas que, quanto mais fizerem por si mesmas, mais felizes serão, elas conseguem ter sentimentos de orgulho em relação à própria independência, em vez de sentirem uma ânsia insaciável do pai ou da mãe, que nunca estão por perto. Seu filho interpreta a ausência dos pais como um abandono, sem dúvida nenhuma vai funcionar nessa base num próximo relacionamento, exatamente como os pais fizeram. Se você ensinar seu filho a observar o pai ou mãe interior, haverá muito menos projeção e muito mais comunhão entre vocês. Em última análise, criar os filhos tem muito menos a ver com ter alguém que satisfaça as nossas necessidades do que alguém que se preocupe com a questão humana de companheirismo, fusão e identidade. Quando estudamos o relacionamento que mantemos com os nossos filhos, estamos ampliando os meios de facilitar a nossa viagem de volta à origem. Uma das maiores falhas no relacionamento que temos com os nossos filhos é a demonstração de honestidade. As crianças testemunham a nossa falta de integridade e começam a praticá-la enquanto crescem. Geralmente, tomam parte em atividades que sabem que não lhes convém, mas por uma questão de rebeldia ou depressão de um grupo, deixam-se levar. Se você ensinar seus filhos a ouvirem a sua própria voz interior, isto é, ouvir o próprio eu superior, todo o horizonte da disciplina estará aberto. Por exemplo, quando seu filho ou filha adolescente quer ir a algum lugar e você suspeita que isso vai levar a alguma encrenca, se você disser não, haverá resistência e uma sensação de opressão e punição da sua parte.
Por outro lado, quando um jovem pede a mesma coisa ao seu eu superior, estabelece-se uma sensação de autorresolução e responsabilidade para com a própria verdade. É muito comum o eu superior dos nossos filhos ser mais conservador do que você ou eu jamais sonharíamos ser. Hoje em dia, desmamamos nossos filhos cedo demais, em todos os sentidos da palavra. O erro está em empurrá-los para o mundo exterior, pensando que estamos lhes dando uma vantagem na partida, em vez de fortalecer seus mundos interiores, de modo que possam enfrentar o golpe inevitável do caos exterior. Aparentemente, nós não deixamos de ser os guardas primários e passamos a ter um papel maior no relacionamento com os nossos filhos. Quando não temos mais de carregá-los ou alimentá-los fisicamente, a nossa ligação com eles se interrompe. Passamos diretamente dos níveis corporais para a mente, sem o fio de transição da alma, que é importantíssimo. É verdade que o nosso coração continua com eles, mas expressamos o nosso amor através da bruma dos planos material e mental. A nossa conversa com eles gira em torno do que pensam e fazem. Raramente compartilhamos sentimentos íntimos ou sensações e intuições espirituais. Você já contou a um filho alguma coisa sobre uma experiência espiritual que teve? Se você não confirmar que esses níveis fazem parte da vida, estará sentenciando seus filhos a uma vida de isolamento espiritual. À medida que os nossos filhos crescem, chegamos a nos intimidar com eles. Muitos pais e mães se sentem pouco à vontade perto dos filhos adolescentes e usam a escola como zona neutra, pondo a responsabilidade do relacionamento nas costas dos professores. Sem dúvida nenhuma, as pessoas com quem passamos várias horas por dia passam a ser o alvo principal da nossa atenção, muito mais do que as pessoas que encontramos à noite, quando voltamos para casa e com quem partilhamos apenas uma refeição apressada e os programas de televisão. Embora muita gente tenha consciência do lado nocivo da televisão na psique, a atração por esse tipo de vida passiva e sem esforço é forte quando a necessidade de fugir das pressões da vida diária é tão grande. Por isso, estabelecemos contratos de interdependência pelos quais concordamos sutilmente em nos deixar mutuamente em paz, de modo a não termos de estender nenhuma energia para mais ninguém. Ensino. As instituições de ensino cometem um erro trágico, deixando o ensino ser ministrado pelos meios de comunicação, simplesmente porque todo mundo participa dele, não para se inspirar, e sim para fugir. A percepção consciente e passiva jamais traz nenhuma grandeza. Precisamos ser capazes de ir além de recolher informações. Temos de continuar e nos integrar e depois penetrar na alquimia de criar algo novo. Essa é a oitava do gênio. De um lado, a capacidade de sermos informados sobre o que acontece no mundo pode nos ajudar a reconhecer que somos cidadãos do planeta. De outro lado, o efeito visual de testemunhar o medo e a fúria é extremamente prejudicial para a psique. Quando essas imagens se estabelecem no subconsciente, poluem a nossa clareza interior, de modo que o corpo emocional acha que precisa interferir, porque está sempre com medo. Uma das principais causas de distúrbios do sono é a necessidade de libertar todas as impressões gravadas no corpo pelas reações emocionais. Hoje em dia, famílias inteiras ficam sentadas sem piscar assistindo a filmes de horror e notícias de desastres e, apesar disso, sentem uma convulsão emocional tremenda sem sequer perceber que nisso existe uma conexão. Alguma vez você já ficou vendo desenhos animados com seus filhos? Talvez tenha rido quando o Pica-Pau ou o Pernalonga foram arremessados contra um muro pelo honrado oponente.
Talvez desculpe isso dizendo que é um meio inocente de conhecer a agressão, mas o fato é que se estabelece um padrão de hipocrisia, porque o comportamento é encarado como uma resposta a alguma coisa ou a alguém que não faz parte do espectador. Os desenhos animados considerados mais estimulantes são os que mostram sujeitos mal encarados, que estão sempre tentando agarrar crianças inocentes. Essas mensagens não são apropriadas nem para crianças, nem para ninguém, porque reforçam o jogo de sobrevivência do corpo emocional. Até as crianças sabem racionalizar a violência através do fingimento. Desde que não estejamos fazendo de fato alguma coisa, tudo está bem. A verdade é que a violência é igual, seja ela verbal, emocional ou física. Se a intenção é usar a força, do ponto de vista da energia, fingir e fazer significam a mesma coisa. É exatamente como se, no caso de estarmos fingindo, não houvesse perigo de cairmos em nenhuma encrenca. No entanto, as duas coisas provêm do mesmo sentimento. É importante ter um canal de expressão para as emoções negativas, mas também é preciso haver um equilíbrio para comunicar sentimentos de amor. Se você pudesse observar seus filhos imitando a vida nos seus jogos, perceberia o peso enorme da parte negativa que carregam. Nossos filhos não brincam de jogo da felicidade e confraternização, porque não nos veem fazendo isso. As crianças põem em prática o que os adultos fantasiam ou mantêm como símbolos. Jamais me esquecerei da primeira vez em que o meu filho de 3 anos viu um programa de televisão. Assistindo a um tiroteio no Oeste, virou-se para mim e disse com uma firmeza de arrepiar: "Os homens usam armas." A minha explicação de passagem do tempo e do Velho Oeste não o perturbou. Daquele momento em diante, ele não parou de desejar possuir uma arma de qualquer tipo. No fim daquele mesmo ano, quando estávamos em visita à casa de uma amiga que morava numa cidadezinha da União Soviética, ele descobriu uma arma antiga pendurada na parede. Implorou a minha amiga que lhe mostrasse a arma, e quando teve licença para brincar com ela, saiu correndo pela sala, atirando em todo mundo. Minha amiga sacudiu a cabeça, admirada, e na viagem seguinte que fiz à Rússia, ainda chegou a comentar a violência do menino. Eu estava interessadíssima nos véus da mente. Para a minha amiga, o efeito sinistro da arma estava neutralizado com toda a segurança, porque se tratava apenas de um objeto pendurado na parede. Ali, a mente parava porque ela sabia que daquele modo a arma não satisfaria sua verdadeira finalidade. Era praticamente como se minha amiga houvesse feito uma dissociação entre a intenção e a forma da arma. Mas para a criança, a forma e a intenção era uma coisa só. Meu filho ficou confuso quando minha amiga desaprovou o que ele estava fazendo, já que estava só fingindo usar uma coisa, que ela aprovava porque estava pendurada na parede. As principais religiões do mundo já nos deram muitas profecias que dizem que haverá épocas de guerra, fome e destruição. Se, na nossa sofisticação moderna, achamos que se trata apenas de histórias, é irrelevante porque os nossos avós acreditavam nelas. Por isso, ficaram gravadas nas nossas impressões genéticas. Sempre manifestamos as nossas profecias. Por isso, tantas pessoas observam estoicamente o que acontece no mundo como se estivessem assistindo ao que esperavam ver, de um modo ou de outro. Na realidade, estão mesmo. Precisamos perceber que é a nossa percepção consciente coletiva que esculpe o futuro. Conseguimos demonstrá-la reconhecendo a fonte de conflito que está subjacente a ela e eliminando-a. Temos de ensinar nossos filhos a usar a visão periférica que possuem para perceber o holograma de modo que consigam modificar conscientemente o que herdaram em todos os níveis. Quando existe uma ameaça, não é possível evitá-la por medo, agressão ou negação. É preciso enfrentá-la com sensatez e energia, que conseguem desemaranhar os pontos de confusão e expor as opções de reação e ação. Criei a escola
Nizone de consciência universal a fim de treinar esse tipo de percepção em crianças de todas as idades. Sem se amedrontar com idade, antecedentes de nacionalidade ou de família, essas crianças embarcam numa viagem magnífica para encontrar uma posição no mundo. Estudam-se a si mesmas através das multicamadas da psique pessoal e da percepção consciente superior e também da humanidade, do planeta e da galáxia. Estudam os pontos de interseção que há entre todas as coisas vivas, sonhadas ou projetadas. Aprendem técnicas de aglutinação e evolução da energia e da matéria. No passado, todas as oitavas superiores de intuição eram mantidas em véus de mistério, de energias secretas. Hoje, sem nenhum constrangimento, podemos aplicar a intuição à vida diária em termos muito práticos. A compreensão intuitiva e a compreensão espiritual fazem uma diferença enorme no modo de levarmos a nossa vida. É imperativo afastar essa energia do mistério e expô-la à rotina. A chave fundamental dessa transformação está no nível de permissão, na disposição de ser visível e aberto no que se refere às suas capacidades, porque é a visibilidade que permite que ela seja aplicada. As grandes figuras mundiais, quer estivessem aplicando sua sabedoria nos níveis espiritual, de ensino ou de negócios, sempre utilizaram o que haviam acumulado em outras vidas para aumentar a capacidade de ter acesso à energia e à intuição, bem além da limitação da mente linear. À sua maneira, procuravam nos contar qual era a fonte do gênio que possuíam, muito embora não conseguíssemos ouvi-los. Veja Einstein e seus campos de sonhos matemáticos. Num mundo complexo como este, dar provas de intuição é análogo à honra e confiança. Lembro-me da agonia abjeta que senti na 7ª série, quando olhei para aqueles olhos incrédulos do meu professor de álgebra e procurei explicar que havia um meio pelo qual os símbolos que havia nos dois lados da equação se encaixavam por si mesmos. Só que eu não saberia demonstrar aquilo no momento. Ele sabia que eu não estava trapaceando, mas nenhum de nós soube explicar o que estava acontecendo. Em vez de me animar, ele preferiu fechar a mente para o insondável e, com uma declaração cheia de suspeita, arrasou para sempre a delícia que eu via na magia das equações. Sem ter como explicar, fui condenada à vergonha, e uma estrela brilhante do horizonte matemático escorregou irrevogavelmente do céu. A ciência e a origem em conjunto. Não é possível existir um ensino verdadeiro que não abranja a origem. Toda a ciência de hoje se baseia na penetração dos mundos invisíveis. No entanto, ela própria se mantém separada da essência espiritual. É uma separação tragicamente dura e forçada porque, do mesmo modo que as energias do Yin e do Yang, a ciência tende a acabar reconhecendo a origem de Deus como a origem de todo o saber intuitivo. Estamos muito próximos de fundir estes dois polos porque, uma vez aberto um orifício no véu do desconhecido, teremos entrado inextricavelmente nos domínios da origem divina, que temos de abraçar com todas as faculdades que possuímos. Quanto mais extensa for a nossa busca no universo, mais a nossa percepção consciente ficará dotada de compreensão espiritual. Como é interessante observar a metamorfose dos astronautas à medida que prosseguem com seus cérebros para explorar a galáxia e voltar com a radiância de uma percepção profunda. Se, no campo educacional, pudéssemos reconhecer que espiar pelo véu nos permite colher informações da origem sem ter de entendê-las intelectualmente, e sim apenas ceifá-las do que não está manifestado, enriqueceríamos o entusiasmo do aprendizado. Não temos de reduzir tudo aos confins da linearidade. Primeiro temos de permitir que a mente superior faça uma varredura,
a partir do pulso do despertar de alfa e teta, e obtenha informações cruas e relevantes que podem depois ser sintetizadas num todo integral de algo novo. A função do ensino é a capacidade de reunir partículas ou incrementos de intuição e criar uma nova sabedoria e uma nova compreensão. A ciência é a cola estabilizadora que permite que o aprendizado dure e passe a fazer parte do nosso mundo. A progressão é, em primeiro lugar, perceber que alguma coisa é real e depois deixar que nos ensine. A verdadeira natureza da ciência é a seguinte: testemunhar uma coisa, observá-la e aprender. A força da fusão da nossa parte feminina é a capacidade de incluir, assimilar e processar o que sentimos. A única verdade, o único mestre, é a experiência, é sentir algo. Quando você diz, como posso usar esta nova energia na vida diária? É capaz de sentir quando pôs em funcionamento a energia feminina, o canal espiritual. Sentir a orientação da intuição interior ajuda muito a reduzir o medo de não estar com a razão, ou não ser capaz de explicar alguma coisa, ou não ser suficientemente inteligente para saber o que está buscando. O pensamento cria a matéria. O motivo de nos frustrarmos e sermos limitados na vida é o fato de não irmos além do pensamento que fantasiamos ou contemplamos, quando na realidade precisamos levar energia à vida. Para sentir a qualidade do que o pensamento cria, precisamos segui-lo energeticamente. Aqui também se trata de causa e efeito. Uma vez que você começa a criar alguma coisa, está tendo acesso à energia, a uma energia pura. Depois pode ir em todas as direções em que ela se desloca, de modo a senti-la no coração, na glândula pineal e nas vias denominadas intuição, precognição e assim por diante. Todas essas coisas que você pensa que são misteriosas são apenas o fluxo natural. Se você libertar a mente, ela sairá em busca da origem. No minuto em que a mente se expande, encontra a energia cósmica. E nesse instante você se depara com as sensações sentidas de percepção aumentada, que oferecem um nível de potencial genial. Como se fosse um inventor ou um solucionador de problemas. A inteligência é de fato uma medida da capacidade de comungar com tudo que existe. A percepção em nível de gênio é uma sensação que aparece dentro da mente, dentro do corpo, e é absorvida pela intuição, eliminando com isso, sem nenhum esforço, o eu limitado. A todo instante, você tem a opção de focalizar o problema ou a solução. Precisa voltar e acordar a mente superior, voltar aos níveis de espanto e admiração. A resposta está inerente em toda pergunta, só fica oculta de você devido à sua ilusão de não poder se expandir o suficiente para poder encontrá-la, devido ao fato de você pensar que só consegue ver uma coisa de cada vez, o que, sem dúvida, é verdade no caso da mente linear. Apesar disso, você tem faculdades tremendas inerentes ao seu direito humano inato. Todo mundo tem potencial para ser um gênio. Na escola Nizone de Consciência Universal, ensinamos os alunos a abraçarem várias formas de vida, pensando holograficamente. Todos os seus estudos são reconduzidos a uma relevância pessoal, para consigo mesmos no centro do quadro. Quer se trate da letargia de impressões históricas, de língua ou de equações matemáticas para um ambiente mais puro. Por exemplo, as nossas 3 escolas de nível superior interagem e criam uma perspectiva global para resolver problemas. A Academia de Ecologia e Energia estabelece um tema prioritário de ação. A Escola de Comércio Universal trabalha intimamente com a Escola de Artes e Expressão e cria um ambiente que oferece a cada aluno ou aluna um relacionamento no campo de sua especialização.
para depois darem alguma coisa relevante para o mundo. Por meio dessa cooperação mútua, os alunos adquirem uma compreensão da infinidade de pedacinhos que se encaixam e formam o todo. O ensino de hoje falhou e está à beira do desastre. Nossos filhos não estão aprendendo nada ou estão sendo espremidos em moldes que, em última análise, não conseguem sustentar a nossa vida. Porque ninguém ensina as crianças a descobrir a verdade universal. Essa sondagem da verdade é diminuída porque os professores pensam, erradamente, que, para ensinar uma coisa, precisam ter todas as respostas possíveis. Essas respostas não se encontram em livros. Na escola Nizone, ensinamos os jovens a procurar. O papel do professor é de guia, não de juiz ou examinador. A expressão fazer a colheita de pessoas pode ter uma boa conotação e também uma conotação de utilidade. Na escola Nizone, os alunos aprendem a fazer a colheita da intuição de todas as pessoas que ficamos conhecendo, porque todos têm uma pérola de sabedoria colhida na vida. A arte de extrair essa pérola é uma das artes que ensino. Começa com a atitude de procurar a intuição inata das pessoas, em vez de procurar falhas na presunção delas. A comunicação deveria ser uma das técnicas básicas ensinadas em qualquer escola. A comunicação tem por requisito uma variedade de modalidades de importância básica para obter bons resultados, como por exemplo a maneira de fazer uma fusão da cabeça com o coração, o modo de eliminar a oposição ou comungar além da mente, da sociedade ou do idioma. Como podemos ter esperanças de formar indivíduos bem-sucedidos e úteis, saídos de instituições de ensino que não dão absolutamente nenhuma pista a respeito de como sentir e explorar a vida? Não só hesitamos em ensinar às crianças alguma coisa sobre a psique humana, como detestamos até mesmo sugerir que talvez haja mistérios dentro dos quais existem buscas inexplicáveis, mas ainda assim aplicáveis à vida. Não podemos hesitar diante das grandes questões da vida, porque, inevitavelmente, vão nos levar a discussões espirituais. Os professores têm medo de falar de questões mais profundas, para evitar que os pais os acusem de entrar no terreno perigoso da religião. Eles não precisam ter tanto medo. Por exemplo, nas escolas públicas do Novo México, o professor não tem permissão para fazer nada que possa ser considerado meditação ou visualização, mas podem falar do corpo. É possível dizer: pergunte ao seu corpo onde ele está escondendo o medo. Com isso, estamos fazendo algo que ativa a visualização e a meditação, mas isso é feito de um modo que não ameaça ninguém. Academicamente, a escola Nizone de Consciência Universal obtém ótimos resultados. Temos muitas técnicas específicas para aumentar a margem de aprendizado. Reduzir o medo é uma preocupação básica no processo de aprendizado. O medo de errar ou de ficar constrangido se torna uma ansiedade que começa cedo na vida da criança. Na escola Nizone, começamos eliminando primeiro do corpo o medo e estabelecendo caminhos conscientes que dão acesso às informações que estão guardadas no cérebro. Quando o medo acaba, o nível de aprendizado sobe rapidamente. A escola Nizone oferece cursos intensivos para professores, com o intuito de ajudá-los a se livrar do próprio medo de sair em busca do verdadeiro saber. Em vez de começar chocando com a limitação do que pode ensinar ou expressar nas salas de aula, a pessoa explora sozinha o espectro de potencial externo que fica à disposição quando a percepção consciente se expande. Normalmente, o desconforto que aparece em relação a esses assuntos vem da disposição que o professor tem de explorá-los pessoalmente. No entanto, esses mistérios e contemplações profundos podem facilmente se insinuar nas discussões feitas na sala de aula, sem ser encarados como ameaça. Por exemplo,
Uma pessoa poderia estar dando uma aula de gramática e solicitar respostas de certas perguntas que provocam o pensamento a agir, tais como: quem é você? E por que está aqui? Essas perguntas transformam os alunos, e as respostas não são apenas palavras, são radiações palpáveis que colocam o aluno no caminho da sabedoria. Se temos de voltar à antiga ideia rançosa que diz que a nossa natureza espiritual está limitada a um posicionamento religioso que tem a ver com os caprichos de Deus, talvez não chegássemos a sobreviver à exploração dessa ideia nas salas de aula. Mas, em vez disso, se pudéssemos fazer com que as crianças expressassem a essência divina em forma pura, poderíamos avançar a expressão da celebração criativa da vida, em vez de impor a elas o campo mortal da dominação religiosa arcaica. Religião. Um dos campos que tem necessidade da fusão do feminino é a religião. Ela é a forma masculina da espiritualidade, a transposição de tudo que é divino para as leis e para a ordem específica estabelecida por grupos de homens, colocou perigosamente a vida sagrada nas garras da paranoia de grupo e do separatismo. É a força do Yang na sua expressão mais isolada. Embora fale de amor e do mérito de nos concentrarmos em Deus, vive como um bando de cachorros loucos, disputando um pedaço de carne. Apenas um consegue cair nas boas graças de Deus, e o resto tem de ser exterminado. Mas a religião se enredou na manobra fútil por um território que jamais pertencerá somente aos seres humanos, nem por um setor minúsculo do universo. O mundo ficou pequeno demais para acomodar perspectivas tão estreitas. É muito comum ver a pura atração do poder e do controle ser guardada cuidadosamente entre as pregas da integridade religiosa. A humanidade se entregou demais à interpretação da intenção divina. Quando tentamos definir o universo, definindo o que é sagrado e o que não é, deslanchamos o fogo do fanatismo da religiosidade. Tudo porque todo mundo quer ser reconhecido por Deus. O que aconteceria se, em vez de interpretar Deus como um ser humano exatamente igual a nós, com todas as nossas emoções, conseguíssemos nos sentir como se fôssemos forma e energia infinitas? Estilizamos Deus em rituais e em conceitos mentais que mostram o aspecto exterior de complexidades intrincadas que só servem para manter as sensações mais profundas fora do nosso alcance. Muitas conversas que temos sobre Deus são reprimidas em camisas de força mentais ou apanhadas numa mediação interminável, pechinchando a vida e a morte. O presente do céu, o nirvana, a consciência suprema, o vácuo que são mencionados nas religiões de todo o mundo constituem apenas uma porção muito pequena de tudo o que existe à disposição. Cada religião tem muita coisa a nos oferecer na expansão da nossa expressão, devoção e celebração da origem divina. Na escola Nizone, exploramos a variedade praticamente infinita de manifestações interessantíssimas, a fim de enriquecer o nosso vocabulário do sagrado. É importante ampliar o dom humano do divino, não diminuí-lo. É fácil cristalizar a percepção, limitando a definição. Apesar disso, a iluminação ultrapassa as alturas das metas espirituais, porque quando aspiramos à percepção consciente de Deus, a sensação de senti-lo é empurrada para além da periferia deste momento. Deus cresce por nosso intermédio. Vemos todos os deuses do nosso universo como encapsulamentos do mundo material, que nunca é estático e nunca acaba. Somente o corpo emocional faminto insiste em confinar o relacionamento aos limites do Homo sapiens. Quando nos deslocamos para cada novo nível de percepção cósmica, expomos-nos de modo a receber cada vez mais. É possível estabelecer uma ponte entre a percepção consciente universal e a humanidade, concentrando-nos na transposição do divino para a terceira dimensão. Por exemplo, imagine que está carregando a centelha divina
e que ela entra no mundo por seu intermédio. Pratique falar como Deus. Desse modo, está ativando a sua percepção consciente para um nível de intuição que modifica a energia que há no corpo. No momento em que a mente superior dita: agora estou falando como Deus, agora estou praticando ser Deus, você está gravando Deus em todo o seu ser. Está desenvolvendo um repertório em que cria continuamente o pensamento divino que recria Deus. Quando você fala como Deus, Deus fala como você. Esta é a força de intenção que de fato modifica o universo, e isso por seu intermédio. É uma força muito consoladora. Em lugar da reprimenda incessante que diz que você não serve para Deus, quando você inclui Deus à sua vida inteira, começa a descrever um espiral que sobe e se dirige para a luz. Você perde o medo de se expandir e estender a mão para receber e, quando recebe, começa a receber tudo como se fosse Deus. O grande guru indiano Baba Muktananda exprimiu isso de modo muito bonito ao dizer: vejam Deus uns nos outros. Este é o caminho do coração, a verdade mais clara de todas. É o princípio feminino de inclusão, é a expansão pela inclusão. Agora é urgente que a energia yin ou energia feminina seja integrada na vida religiosa. Se a humanidade pudesse começar a ver a bênção de partilhar Deus, seríamos capazes de transcender a base segura da nossa vida atual. Quando o feminino penetra na estrutura da religião, as religiões desfrutam os dons umas das outras, em vez de destruir o corpo de quem quisesse venerar e expandir o divino. No Instituto da Luz, orientamos as pessoas a sentir diretamente as energias divinas, sem se entrincheirar nelas como uma personificação. Isso permite que nos desloquemos para níveis cósmicos de percepção consciente que ultrapassam os domínios do humano. Não só a inclusão é um ponto de referência importante, como também nessa expansão para incluir surge um novo tipo de energia. É a energia que só pertence a pessoas que são íntegras e por isso adquiriram lucidez e compaixão. São energias de amor completamente ampliadas. Todos os seres, homens, mulheres e crianças, têm como ponto central o núcleo do seu próprio ser, que é a capacidade de amar. Quando usamos esse tipo de energia para criar abundância ao nosso redor, isso pode vir sem esforço. À medida que cada ser começa a entrar em contato com as energias que explicam a capacidade de amar, cada um de nós se transforma em alguém que consegue curar e consolar. O praticante de curas, o professor, o protetor, cada uma destas pessoas é um aspecto do eu que está pedindo para ser reconhecido e aceito. Muito obrigado, meus irmãos e irmãs. Até a próxima parte. Vamos dividir em 2, pois esse capítulo é muito grande. Até mais. Não esqueçam de curtir, se assim gostaram, e deixar um comentário de apoio. Namastê.